Como nós podemos conhecer Deus? Esse é o nosso tema de hoje, não? Nosso conhecimento de Deus. Porque uma coisa é verdade, Deus é incompreensível. Deus é incompreensível, mas é claro que os caminhos de Deus muitas vezes são misteriosos. Isaías 55 vai falar disso, não? Quando fala que os seus caminhos não são nossos caminhos, os seus pensamentos não são os nossos. Mas essa incompreensibilidade de Deus, a maneira que nós muitas vezes não podemos compreendê-lo, não quer dizer que Deus não seja conhecível, não quer dizer que Deus não se torne conhecido. Muito pelo contrário, sendo Deus incompreensível, ele pode se tornar conhecido. E isso é o maravilhoso. Por quê? Porque pela revelação que ele fez de si mesmo, nós podemos nos encontrar com o Senhor de uma maneira interpessoal, de uma maneira integral, de uma maneira completa. Mesmo que o conteúdo revelado possa ser incompleto ou que muitas vezes nós não conseguimos compreendê-lo por causa do nosso pecado ou por nossas limitações próprias como seres humanos. Tentar entender o infinito sendo finitos, às vezes isso complica nosso entendimento. E tem coisas que certamente a razão não entra e nós temos que aceitar pela fé. Mas não podemos conhecer tudo da pessoa, mas o que conhecemos é ainda a pessoa. E o que conhecemos de Deus é suficiente para nós. Suficiente para a nossa vida, suficiente para a nossa fé, suficiente para conhecê-lo, louvá-lo, adorá-lo, servi-lo com todo o nosso coração. E um detalhe que Deus faz é manifestar a sua glória sobre nós. Esse caráter de Deus que transborda, penetrando tudo o que está fora dele, que é a criação e a mensagem da redenção pelo senhorio e presença de Cristo, como os crentes e a pregação do Evangelho glorifica a Deus. Hernandes Dias Lopes define glória, acho que é Hernandes Dias Lopes ou Eber Campos, não lembro, mas um dos dois define a glória de Deus como a soma de todos os atributos de Deus. E é algo lindo de pensar, porque certamente quando nós vemos a manifestação da glória de Deus, nós vemos os seus atributos, a sua essência fluindo do seu ser a todos nós. Há uma necessidade da graça para entender a revelação de Deus? Sim. A graça de Deus e o seu amor para com os pecadores é o que faz que ele se manifeste a nós. Na graça comum, é claro que Deus se manifesta restringindo o poder do pecado, seja por indivíduos, por governos, para que a sociedade reconheça as consequências e evitá-las. É uma manifestação da graça comum. Deus dá conhecimento da natureza para manter e até melhorar a vida material. A graça comum opera com persuasão moral e racional, apresentando motivo de escolher a vontade de Deus, seja no aspecto moral ou seja ainda na pregação do Evangelho. A qualquer resposta é graça comum, porque é a manifestação de Deus. Ela é suficiente para revelar o pecado e a necessidade de redenção, convicção e remorso pelo pecado. Ela mostra o conhecimento do poder de Deus sobre a verdade do Evangelho, o dever de aceitar a oferta, a incredulidade devido aos mesmos. Mas é claro que a graça comum não é suficiente para salvar. Por isso vem a graça especial, o chamado eficaz, a regeneração. Cristo sendo revelado e manifesto através da vida, como Deus então mostra que o homem precisa justamente desse chamado eficaz para transformar o coração, de abraçar o Evangelho, do arrependimento, da fé. A graça especial é a iluminação que esclarece o sentido da Bíblia para combater os efeitos da pecaminosidade. A graça especial é a santificação em transformar nossa vida à imagem de Cristo. E quando pensamos então nessa combinação de ser incompreensível, poder cognoscível, nós vemos justamente como, no processo em que Deus se manifesta, Deus nunca se manifestou porque o homem quis. Deus se manifestou porque ele quis. Vamos ver isso em Moisés, Jeremias e Isaías. Moisés viu a sarça ardente e Deus falou numa linguagem humana, que Moisés entendeu. Porém, houve uma advertência da santidade de Deus. E ao mesmo tempo foi Deus quem deu instruções da redenção da escravidão do Egito. O encontro de Deus com Isaías foi pela iniciativa divina, não foi pelo profeta. O profeta estava no templo, mas quem se apareceu foi o Senhor. E houve então essa santidade que Deus se manifesta quando os anjos falam Santo, 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 o Senhor dos exércitos. Javé, Deus, é o Kodesh, é o Santo, transcendente, além da criação, ultrapassando os limites do tempo. Deus já conhece esse Deus terrível como o Senhor dos exércitos, porque assim era conhecido desde a época do Samuel.
Então Deus se manifesta e é comprometido com recursos infinitos para defender e realizar seu propósito de perdoar os pecados. Com Jeremias foi igual. Deus fala para Jeremias que ele foi chamado desde antes do ventre da mãe. Foi chamado para ser profeta. Independente da condição de Jeremias de ser criança ou não, independente da condição de Moisés de ter problemas para falar ou não, independente da condição de Isaías de ser um homem de lábios pecadores ou não, Deus se manifesta a cada pessoa. Podemos pensar num Deus, então, que é incompreensível e que muitas vezes nós não entendemos seus caminhos, mas isso nunca será uma desculpa para conhecer Deus, porque o próprio Deus, que é incompreensível, ele veio e se manifestou a nós, ele veio e se revelou a nós. Como está isso registrado? Através da sua palavra, a autorrevelação de Deus, e principalmente na pessoa de Jesus. Quando Jesus vem como a suprema revelação de Deus, é quando nós podemos certamente olhar para a Bíblia como um todo e nós podemos dizer certamente tudo faz um sentido maior por causa de Jesus. Esse foi nosso momento hoje de teologia básica, teologia para líderes e membros de igreja. Que Deus abençoe.